Muito bem, pessoal, nós estamos dando início a mais uma aula de inglês. Eu quero lembrar que hoje, em especial, essa aula é para as turmas de segundo ano e de terceiro ano. Vocês têm esse conteúdo em comum para as duas séries. Esse assunto nós vamos dividi-lo em partes. Essa é só a parte introdutória, porque é um assunto bem extenso, que é a formação das palavras em língua inglesa, certo? É um assunto bem simples, bem esclarecedor. Nós vamos começar com ocupações, ou seja, com profissões. Aí eu coloquei aqui, ó, deixa eu colocar o laserzinho para que nós possamos nos situar no slide. Tá aqui. Eu coloquei aqui a ação do verbo mais ER. A ação do verbo mais ER vai virar a pessoa que pratica a ação. Na prática, vamos ver como é que isso se dá. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo to drive. To drive é dirigir. Dirigir. Se eu coloco ER, claro que eu vou tirar o to, né? Se eu colocar o ER, já tem o E, então eu coloco o R aqui, eu vou ter o profissional que pratica a ação desse verbo, certo? To drive é dirigir. Então, quem é o profissional que pratica essa ação? Não é o motorista? Então, se eu colocar ER, eu vou ter a palavra motorista. Driver, motorista, ok? Olha a relação que tem uma palavra com a outra, certo? O verbo que deu origem ao substantivo, que deu origem à profissão, à ocupação, né? Por isso que eu coloquei aqui ocupações. Olha outro, to dance. To dance é o verbo dançar, né? Se eu colocar, já tem o eu coloco o R, e claro que tiro o to, né? Porque o to é característica do verbo no infinitivo, e aqui eu não vou ter mais um infinitivo, eu vou ter um substantivo. Se eu colocar o ER, eu vou ter o profissional que pratica essa ação. Se to dance é dançar, então quem é que pratica, quem é o profissional que pratica essa ação de dançar? Não é o dançarino? Então a palavra dançarino vai estar formada aqui se eu colocar ER no verbo. Dancer. Dancer é dançarino. Outro aqui, ó, to play. To play. Play, entre outros, quer dizer jogar, né? To play. Se eu coloco ER, aqui não tem o E, então eu vou ter que colocar ER. Se eu colocar ER e tirar o to, né? Eu vou ter player, que é o profissional que pratica essa ação de jogar. Seria o jogador, né? A palavra jogador é player. Player soccer, jogador de futebol. Outro aqui, to teach. Teach é o verbo ensinar. Teach é o verbo ensinar. Se eu pegar o verbo e colocar ER nele, eu vou ter o profissional que pratica essa ação. Quem é o profissional que pratica a ação de ensinar? O professor. Então, a palavra professor é teacher, né? Que deriva do verbo teach. Assim como player derivou do verbo play, assim como dancer derivou do verbo to dance, assim como driver derivou do verbo to drive, ok? É nesse sentido. E aqui a gente tem to sing. To sing é cantar. To sing, cantar. Para eu formar a palavra cantor, que é o profissional que pratica essa ação, eu acrescento ER ao verbo. E vai ficar singer, cantor. Não é muito simples, né? E aí, se a gente olhar o radical da palavra, olha, ele vai estar... é a mesma coisa lá é a mesma coisa lá do verbo, né? Então, assim que as palavras são formadas, a maioria das palavras são formadas em língua inglesa, né? E aí a gente vai ver que se a gente conhece o verbo, a gente pode conhecer um pouquinho mais dessa palavra, né? A gente pode conhecer o substantivo que ela forma e daí tá relacionando a questão do significado, né? Poxa, se eu sei que dirigir é to drive, então eu vou ver a palavra driver muito parecido, né, com to drive. Então eu já vou relacionar o significado. Driver pode ter a ver com dirigir, como realmente tem, né? Driver é motorista. Ok? Vamos lá para o próximo slide. Então, a primeira parte é essa. É o verbo ou a ação mais o ER, né? Que vai surgir daí o profissional que pratica a ação do verbo. Um outro caso é do advérbio.
os advérbios de modo, né? Alguns advérbios de modo que são formados com um adjetivo mais o li. O li, ele vai ter o sentido de mente. Por exemplo, normalmente. Normalmente, né, da nossa língua, esse mente da nossa língua, não é de mentir, de não contar a verdade, mas esse sufixo que tem na nossa língua, o mente, normalmente, né, isso em língua inglesa é dado pelo li. Por exemplo, bad. Bad, alguém conhece essa palavra? Bad é a palavra mal, né? Bad. Badly, badly, badly. Malmente. Em português a gente não usa muito isso, né? Mas em inglês existe malmente ou duramente, né? Outro, quick, quick, quick. Quick quer dizer quick quer dizer rápido. Quick é rápido. Quickly é só a gente acrescentar a mente. Rapidamente. Rapidamente. Careful. Careful. Cuidado. Cuidado. Careful. Cuidadosamente. Day. Day é a palavra dia. Daily. Daily. Vamos colocar o mente na palavra dia, como é que fica na nossa língua? Diariamente. Daily seria diariamente. Month é a palavra mês. Quando eu coloco o li, monthly, coloque em mente na palavra mês. Mensalmente, né? Não é mês-mente, é mensalmente. Monthly seria mensalmente, certo? Então, alguns adjetivos eles são formados a partir do acréscimo do li a alguns adjetivos. Né? E aí a gente tem um adjetivo. Geralmente, quando não é sempre, não é em toda a palavra, mas na grande maioria das palavras em língua inglesa que terminar com esse li, ly, ele vai ter esse sentido de mente, né? Felizmente, cuidadosamente, mensalmente, diariamente, certo? Outro, full. Full é cheio. A gente vai entender já já, cheio. Olha só. Alguns substantivos, quando eu acrescento full, vai ficar cheio daquele substantivo. A ideia mais ou menos é essa. Olha isso na prática. Pain. Pain é pena. Pena, ter dor de alguém, ter pena de alguém. Pain. Painful. Seria cheio de pena. Como é alguém que tem pena de outra pessoa? É alguém piedoso, não é? Então, painful seria piedoso. Painful, piedoso. Color é a palavra cor. Colorful seria cheio de cor. Aquilo que é cheio de cor é colorido, não é? Então, a palavra colorido é colorful. Colorful. Então, se eu acrescento full a alguns substantivos, eu vou ter o adjetivo desse substantivo. Fear é medo. Se eu colocar o full, vai ficar cheio de medo. Fearful. Como é que a gente diz daquela pessoa que está cheia de medo? O que aquela pessoa que está com medo, que está cheia de medo, está tomada pelo medo é? Medrosa, não é? Então, fearful é medroso, medrosa. Power, power é força, power, força. Aquela pessoa que é cheia de força. Powerful. Como é que a gente chama aquela pessoa que é powerful? Ela é cheia de força, ela é poderosa, certo? Então, o full, ele cria adjetivos, né? Geralmente, quando vocês virem uma palavra em inglês que termina com full, ela é um adjetivo, certo? E aí a gente tem que saber o significado aqui do radical dela, que daí nós vamos ter encontrado o sentido dela.
Ok, se full é cheio, o less é vazio daquela coisa, tem a ausência daquela coisa ali. Olha só, pain, pena, né? Dó. Ainda agora a gente viu que painful, quando eu coloco full, fica piedoso, a pessoa que é cheio de pena, a pessoa que tem pena, tem compaixão do outro. Aí, o less é o oposto disso. Quando tiver less, quer dizer que a pessoa tem ausência daquela coisa. Payless, payless. Ele é impiedoso, ele é cruel, ele não tem dó, não tem pena, não tem misericórdia. Payless, certo? O less é a ausência daquela coisa. Outro aqui, ó, color, nós vimos que é cor, né? Aí lá no slide anterior, a gente viu que se a gente colocar o full, vai ficar colorful, colorido, cheio de cor. Aqui o less é a ausência de cor. Colorless é sem cor, né? Tá sem cor, não tá colorido. Colorless, colorless. Fear é medo, né? Fearless, a pessoa está com ausência de medo, ela é destemida, ela não tem medo. I am fearless, eu sou destemida, eu não tenho medo não. Aí a gente viu ainda agora que power é força e que se tivesse o full aqui seria powerful, poderosa. Powerless seria o quê? Powerless seria a ausência de força, né? Pessoa fraca, né? A pessoa medrosa, a pessoa enfraquecida, ela é she's powerless. Ela é fraca, ela não aguenta muita coisa. Powerless, ok? Ainda tem mais. Tem o shone. O shone geralmente quer dizer são. Por exemplo, to celebrate. Celebrate é o verbo celebrar, né? Se eu colocar o shone, celebration, vai virar celebração. To organize. To organize é o verbo organizar. Se eu colocar o shone, vai virar organização. Organization. Organização. Certo? Então é isso, pessoal. Dei uma assistida no vídeo novamente, certo? Para nós conseguirmos responder essa atividade se vocês não conseguirem fazer de primeira. A atividade de vocês é muito simples. Olha o que diz. Complete com o sufixo ER, que está relacionado ao nosso segundo slide, e dê o significado final das palavras. Olha só, to drive é o verbo dirigir, né? Eu já até coloquei o significado dele aqui. Aí, se eu colocar ER, vai ficar driver. Eu vou escrever driver aqui. E qual é o significado de driver? Driver é o profissional que pratica a ação de dirigir. Quem é ele? Motorista. Só que isso eu vou colocar o driver aqui em inglês e vou colocar o significado dele aqui, ó, no outro pontilhado, que é motorista. To work. Work, só tem um R aqui na tradução, viu, gente? Perdão, aqui é só um R, foi erro de digitação. To work. Work é o verbo trabalhar. Se eu colocar ER, bem aqui, né? Vou colocar R aqui, worker. Worker. Quem é o worker? Se to work é o verbo trabalhar, quem é o worker? O que eu vou colocar aqui? É o profissional que pratica a ação de trabalhar, ou seja, é o trabalhador. Desse jeito, aí tem to dance, de novo a mesma coisa, dancer e o significado de dancer aqui. A outra questão, complete com o sufixo full, full quer dizer cheio, e dê o significado final das palavras, igual nós fizemos aqui na outra questão. Taste é sabor. Aí eu vou colocar o full, tasteful. Aquilo que é cheio de... Vou colocar bem aqui, vou escrever bem aqui, tasteful. Tasteful. Tasteful quer dizer cheio de sabor. Aquilo que é cheio de sabor é a mesma coisa que saboroso. Vou escrever desse jeito, bem aqui. Use é o verbo usar. Useful é aquilo que é cheio de uso. O que quer dizer essa coisa cheia de uso? É usável. É desse jeito que vocês vão fazer essa questão. Na última questão, vocês vão completar com o less, que o less é o nosso último slide, quer dizer... Não, o nosso penúltimo slide, quer dizer a ausência. Color é cor.
Colorless é sem cor, né? Hope é esperança. Hopeness é sem esperança. Home é casa. Homeless. Quem é homeless? Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam responder. Respondam o quanto antes. Não deixem acumular atividade, não. Até porque a gente já tem atividade da semana anterior que não foi entregue ainda por vocês do segundo ano, nem por vocês do terceiro ano. Respondam as atividades de vocês, tirem foto e mandem para mim no PV. Alguma dúvida, podem falar comigo no PV também. Então, tchau, tchau. Bye, bye. See you.